Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Hub Conexões para Crescer. E hoje temos uma presença muito especial dos empresários da Aerospace. Nós temos aqui o Fúvio Delicato, que é engenheiro mecânico com especialização aeronáutica pela USP, com MBA pela ITA e ESPM. Ele é business coach, mentor sistêmico internacional e tem uma extensa experiência em gestão de empresas, projetos e equipes na área aeroespacial e defesa. Tem atuação em multinacionais, consultorias globais, Embraer, aéreas como Transbrasil, VASP e Varig, e liderou certificações e programas estratégicos em grandes projetos como a Legacy 600 e aeronaves da FAB. Recebeu a Ordem do Mérito Santos Dumont e destaca a implementação de governança corporativa, certificações e arbitragens, perito judicial e juiz arbitral da CCA-FGV. É palestrante, mentor e consultor e assessora empresas líderes e PMEs na transformação da gestão e contribui com o Fiesp, IBGC e associações acadêmicas. Temos também a presença do seu sócio consultor sênior, Cláudio Matsui, que é graduado em Engenharia Elétrica, pós-graduado em Marketing, tem ampla experiência em gerenciamento de projetos envolvendo equipes multidisciplinares. Ele tem elaboração de cronogramas de projetos, coordenação de processos de gerenciamento de riscos, faz definição também de requisitos contratuais, processo de certificação e negociação com clientes e fornecedores. Sejam muito bem-vindos, Fúvio e Cláudio. É um imenso prazer ter a participação e a presença de vocês aqui. Muito obrigado, Ingrid. É um prazer estar aqui falando um pouquinho desse mercado tão específico que é o de certificação. Muito obrigado ao Hub por isso. Maravilha. Muito bem, muito obrigado também pela oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho para o pessoal que acessa o Hub um pouco desse mercado, que é um mercado que ainda tem muitos desafios a serem vencidos, né? E vamos continuar com a conversa aqui. Perfeito. Bom, então vamos lá que a gente quer saber muito sobre a área de vocês que tem aí grandes diferenciais, né? Então conta pra gente, quais foram as principais transformações regulatórias no setor de certificações nos últimos anos e como elas impactaram a forma de atuação nos organismos certificadores? Teve uma coisa muito interessante, Ingrid. Nos últimos anos, os órgãos certificadores mundiais dos vários países, das várias regiões, perceberam que eles estavam gastando muito tempo e dinheiro e esforço fazendo suas certificações sozinhos, independentes. Então, quando um produto era exportado, e com esse negócio da globalização, né, o produto precisava receber uma nova certificação lá fora, de novo, e isso aumentava o custo para o importador, né? Então, todos os grandes certificadores mundiais começaram a se unir e trabalhar numa homogeneização do processo certificatório e dos requisitos certificatórios com o mínimo de especificidade local. Então, isso foi uma grande modificação muito bacana e que trouxe uma facilidade para a indústria muito importante, porque aí você consegue transitar de um país ao outro com equivalências certificatórias menos custosas. Então, essa, para mim, nos últimos 25 anos, 30 anos, talvez tenha sido uma das maiores mudanças no processo certificatório global. Bacana. E como vocês avaliam a evolução da percepção das empresas brasileiras sobre a importância da certificação como um diferencial competitivo? Ingrid, a gente tem essa visão aí desde que a gente começou a nossa empresa, de que essas empresas, elas começaram a perceber, né, que você se qualificar, se certificar perante uma norma internacional, ela te traz vantagens, muitas vantagens, não só de mercado, mas sim também financeiras, porque hoje a gente vê que muitas instituições de investimento, elas querem que a empresa mostre que ela pode continuar para se perpetuar através de processos, que é o que a maior parte das normas internacionais prega hoje em dia. Quer dizer,
Você tem que ter um processo e esse processo tem que se manter. Se ocorrer a saída de funcionários ou a entrada de novos funcionários, o processo tem que se manter. Então, eu vejo que essa é a principal característica que as empresas aqui tiveram. Muito bom, é isso mesmo. A área de melhoria do processo que leva à certificação acaba dando a essas empresas uma abertura para outros mercados, porque o processo já unificado, conforme eu tinha falado na pergunta anterior, o processo unificado abre portas, muitas portas, tanto para obter investimentos, né, como o Cláudio disse, como para entrar nesses novos mercados com investimentos. Então, é uma coisa assim, uma evolução muito grande na percepção das empresas disso, tá? De que a certificação é uma chave para abrir portas de novos mercados. Muito bom. E vocês perceberam que houve alguma mudança recente, normas técnicas ou exigências internacionais que surpreendeu o mercado de vocês aí de certificação? Olha, teve bastante coisa nos últimos 20 anos, Ingrid. Eu vou citar algumas aqui para a gente poder pontuar, né? Uma delas, o Cláudio já tocou mais ou menos no assunto, é a parte da certificação dos processos de garantia de transparência financeira, né? Então, você vai a um banco pedir um financiamento, uma das primeiras coisas que eles olham é se você é certificado por uma norma financeira de gestão. Então, ele vai olhar lá, você é certificado de acordo com a norma X, que garante a transparência da sua gestão? Ah, tá bom. Então, você tem um crédito a mais aqui de pedir financiamento para mim. Então, isso foi uma novidade muito grande. Isso demorou um pouco a acontecer, mas se a gente lembrar aqui, aconteceu depois do grande crack nos Estados Unidos, dos títulos podres, né? Então, isso foi uma consequência, um derivativo daquele crack dos títulos podres nos Estados Unidos, que a gente chama de crime do colarinho branco, né? Famoso. Mas houve outros, mais técnicos também, né? Por exemplo, depois que houve o ataque terrorista às Torres Gêmeas, estudou-se rapidamente uma maneira de evitar isso e editou-se uma norma que exige uma posição nova dos fabricantes e dos operadores, que protege a aeronave um pouquinho mais do que antes, né? Lógico, a gente não é mágico, a gente não faz mágica, se o terrorista quiser levar uma bomba, aí não tem jeito, né? Mas protege e melhora e ajuda a segurança da aeronave e do passageiro, sim. Uma mudança que foi uma surpresa, porque ela foi exigida rapidamente, o cumprimento foi exigido que seja rápido e eficiente, né, para garantir a segurança das pessoas. Então, eu acho que esses são dois grandes exemplos, né? Tem outros, por exemplo, na área médica, a exigência de certificação do fornecedor de produtos para implantes. Então, antigamente, o implante de metal você comprava numa fornecedora de metal. Hoje em dia, não. Essa fornecedora de metal, que vai fazer o implante de titânio, por exemplo, na sua perna, aí, um osso quebrado, esse titânio e essa fornecedora têm que ser certificados para garantir a qualidade do produto médico que está sendo instalado. Então, teve, sim, coisas muito bacanas, algumas bem pontuais, outras mais abrangentes, como a financeira, por exemplo, mas muito bacanas. O mercado vai se adaptando conforme situações que vão acontecendo, né? Muito bom isso. Bem bacana. Isso mesmo, o mercado trabalha em cima disso, Ingrid, ele trabalha em cima de lições aprendidas. Muito bom. E quais setores assim da economia que hoje vocês percebem que estão mais exigentes, criteriosos na busca por essa certificação? A gente percebe que a parte financeira e fiscal, ela se acentuou. E por que que a gente percebe isso? Porque o mercado percebeu que o dinheiro manda no andamento da economia, né? Então, uma vez que você garante, através de uma certificação, uma transparência, um controle fiscal, um controle de auditoria, você pode garantir uma circulação melhor
da confiabilidade da certificação e da confiança que você possa ter no produto e na empresa que te fornece o produto. Então, para nós, na nossa experiência aqui, esse é o setor que mais sobressaiu na economia em termos de certificação. Outros setores, é claro, evoluíram muito. O médico, por exemplo, hoje controla a produção de produtos químicos, com o controle de insumos, etc. Mas o que sobressai aos olhos, assim, muito mesmo, é o financeiro. Nossa, olha só, não imaginava não. Achei que tinha outras que estavam mais aí, mais voltados, né? Mais preocupados com isso. Bem bacana. E na visão de vocês, assim, quais são os maiores desafios enfrentados atualmente pelas empresas que estão buscando uma certificação no Brasil? A gente tem aqui, a gente não pode esquecer que a gente é um país que está no hemisfério sul, né? Também não podemos esquecer que há muito tempo, infelizmente, a gente ainda é um país em desenvolvimento. A gente não saiu do EM, a gente continua no EM, né? E por causa disso, a gente tem muitas dificuldades em ter profissionais que conheçam toda a trajetória do processo certificatório, desde o pensamento do que aplicar, como aplicar, onde aplicar, até receber e como usar a certificação. Então, é um processo bem longo, é um processo cheio de detalhes e que a gente percebe que tem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos mesmo, no mercado brasileiro que conhecem. Então, esse é uma grande dificuldade para os clientes, para as empresas. Tá? Então, por exemplo, você tem profissionais que fazem o básico do básico do básico. Só que o básico do básico do básico, você tem que repetir o ano que vem. Você tem que repetir no outro ano. Então, você gasta X milhões de dólares hoje para certificar, o ano que vem você vai gastar de novo, se não fizer bem feito. Se fizer bem feito, você consegue espaçar isso por mais tempo e a empresa economiza mais dinheiro, além de ganhar mais nome no mercado. Então, esse é um ponto. O outro ponto importante, que é uma dificuldade grande para as empresas brasileiras, é que por estarmos no hemisfério sul e sermos em desenvolvimento, nós não temos agentes acreditados certificadores em número e quantidade suficiente para atender o nosso mercado. Então, por exemplo, nós temos aqui a Anvisa, vamos lá falar, a Anvisa. A Anvisa é uma agência, então é um agente, uma agência estatal que certifica a área de eletroeletrônicos, micro-ondas, etc, etc. Ela é uma agência estatal que tem seus limites de funcionários, seus limites de atuação. Ela não consegue estar espalhada pelo Brasil inteiro para atender todos os fabricantes de componentes eletroeletrônicos que o Brasil tem para certificá-los contra a emissão de raios que afetem a vida do ser humano, com a segurança de não explodir uma bateria, etc. E não é falha dela, é apenas uma característica da situação do Brasil de hoje. Em alguns setores mais específicos, Ingrid, a gente traz agentes certificadores internacionais. Então, isso torna a certificação, às vezes, mais custosa para o coitado do empresário brasileiro. E, Ingrid, complementando um pouco o que o Fogo falou na primeira parte, é importante a gente sempre lembrar, e a gente sempre faz isso com os nossos clientes, que certificação não é você fazer um processo uma vez, pendurar um papel na parede e achar que está tudo bem, não. Como eu disse, é um processo, é uma manutenção. Então, o certificado ele dura no máximo 3 anos, em algumas normas. Então, você obrigatoriamente tem que renovar esse certificado. E não é renovar na época só, é manter o seu processo, porque na hora que o auditor for lá ver, ele vai ver que está tudo igual ele foi da primeira vez. E aí você mantém com muito mais facilidade a certificação da tua empresa, do teu produto, né? Com essa pequena lembrança para o cliente, né? Sempre. Bom, e como o excesso ou a sobreposição de exigências normativas está afetando a jornada de certificação, especialmente para essas pequenas e médias empresas que vocês comentaram aí?
É muito comum, Ingrid. O que que acontece? As normas, elas vão surgindo e evoluindo. Muitas vezes, a norma em si evolui, outras vezes, uma segunda norma específica para alguma coisa surge. E quando essa segunda norma específica surge, ela geralmente abarca o que a primeira fazia. Então, você não precisa fazer mais a primeira para fazer a segunda, você já vai direto para a segunda e a primeira vem junto como consequência. Muitos profissionais e muitas empresas desconhecem esse procedimento. E aí fazem a certificação da primeira parte, isso leva X meses, às vezes mais de ano, gastam dinheiro, aí entra na segunda parte, faz tudo de novo e faz a segunda parte, a outra norma, quando na verdade não precisava. Então, isso é uma sobreposição clara que torna mais caro para o empresário a certificação desnecessariamente. Então, é muito comum numa determinada área, num determinado grupo de clientes nossos, a gente ter que explicar para o cliente, olha, você não precisa fazer o que te falaram. Você pode ir direto para a parte tal, que já sai mais econômico para você. Ah, claro que o cliente fica feliz, né? Mas então essa sobreposição causa um custo muito mais elevado do que o necessário. E isso também foi percebido pelas autoridades. Como eu falei nas perguntas anteriores, né, eles estão homogeneizando tudo agora. Né? Então, eles não querem essa sobreposição. Não é vontade das autoridades que haja essa sobreposição, porque de jeito nenhum ninguém quer encarecer a economia. Mas existem alguns profissionais que, infelizmente, trabalham assim e se aproveitam disso. Infelizmente, o mercado é esse. E quais tendências vocês enxergam que está ganhando força no mercado de certificações nos próximos anos? Tem alguma aposta ousada que vocês querem lançar? Tem sim, viu, Ingrid? Uma coisa muito importante no processo de certificação é o tempo que se leva para produzir as provas de que você atende o requisito, tá? Então, como é que se faz isso? Se faz isso através da criação de procedimentos, documentos internos, fichas a serem preenchidas pela linha de produção, ou pelo estoquista, ou pelo vendedor, ou pelo comprador, especificações. Então, é muito papel, é muita documentação, é muita burocracia. É necessário, porque é preciso ter o controle para você poder se certificar. Aí, na hora de fazer a análise dessa documentação, um ser humano senta na frente desse monte de papel, são 2 toneladas de papel lá numa empresa, e vai ler tudo isso e entender tudo isso e analisar contra a norma. Então, o que está acontecendo hoje em dia, e é uma tendência muito grande, é aproveitar a facilidade que a inteligência artificial trouxe para a gente de fazer grande parte desse trabalho. Tá? Ela não pode fazer sozinha, porque existem coisas que ela não faz, afinal, a inteligência artificial trabalha com o passado, não com o futuro. Então, ela pode apenas observar a história e dizer como é que a história foi feita, se a história foi feita certa ou errada, né? Mas ela não pode garantir que o futuro vai ser certo. Então aí tem que entrar o homem, o ser humano, para garantir que aquilo que foi feito no passado certo, lá para frente também faça certo. Então, essa porta, a chave está aí, na junção entre a capacidade da IA e a capacidade do consultor para produzir a resposta certa para o cliente. Essa é uma enorme aposta de tendência nossa. Nós já estamos trabalhando nisso faz quase 9 anos, tá? Então a gente já conhece bem essa área, esse setor, e sabe que esse é um futuro certo e garantido para a área de certificação. Isso tudo poderá garantir para a gente um meio ambiente melhor, né? Porque você vai
poder aplicar melhor as normas, além de produzir menos papel, porque você pode digitalizar tudo, né? Então você vai estar ajudando a não destruir muito o meio ambiente, além de facilitar e organizar toda a parte de auditoria, que, no final das contas, reduz o tempo, que é o maior entrave para os empresários. Então, o empresário chega, puxa, quando é que eu vou ter o meu produto certificado para eu lançar no mercado? Aí você fala, daqui a X meses. Aí ele fala, puxa, daqui a X meses meu concorrente já me venceu, né? Então, diminuir esse tempo é muito importante para as empresas no mercado. E a inteligência artificial vem ajudar nessa direção. Muito bom. E vocês percebem que existe alguma certificação, na opinião de vocês, que está sendo super valorizada ou está usando puramente com foco comercial, sem trazer valor real e nem valor técnico algum? Ingrid, eu acho que o exemplo mais simples que a gente pode ter é a famosa ISO 9001. Foi uma das primeiras normas que foram criadas justamente para tentar padronizar o sistema de gestão de uma indústria, né? E a gente recebe muitos pedidos de clientes sobre certificação dessa norma. E a gente vai fazer uma primeira conversa, é o nosso método de trabalho, é uma parte dele. E uma das perguntas que a gente faz é: por que você quer fazer certificação? E, infelizmente, a gente ouve muitas vezes que a empresa fala: é porque a gente acha que vai fazer bem. Vai fazer bem para a empresa, não para o mercado, não para a indústria. E aí você tem que convencer ou tentar falar para ele, meu amigo, certificação não é um pedaço de papel, como eu disse, né? Você pendura na parede e todo mundo vai comprar seu produto. Não é isso. Ele garante que você vai ganhar uma respeitabilidade no mercado para assegurar que nos próximos 30, 40, 50 anos a sua empresa vai sobreviver e vai melhorar. Então, acho que é o maior exemplo aí que a gente pode falar. Mas tem outras, né, que a gente pode mencionar, tá, Fufo? Sim, com certeza. Tem muita norma sendo mal usada, como você bem indicou, Ingrid. Norma sendo usada demasiadamente, sobrecarregando o coitado do empresário, desnecessariamente, não trazendo o retorno que ele precisa. Então, muitas vezes, o empresário não precisa daquilo que alguém disse para ele que ele precisa. O caso da 9001 é emblemático. O Cláudio trouxe muito bem à baila essa ideia. É aquilo que eu falei lá no começo também, né? Às vezes você pode ir direto para a norma específica do seu setor sem precisar passar pela básica, porque a específica já incorpora. E aí o cara que não sabe disso cai na conversa e paga duas certificações, sendo que ele precisava pagar só uma. Pagar, que eu falo, não é pagar o consultor, não. Porque uma certificação não significa pagar ao consultor para fazer a certificação. Significa construir um ambiente controlado de temperatura, pressão, comprar equipamento, treinar pessoal. Então, não é o consultor o caro. O caro é ele preparar a empresa para a norma. E se ele fizer isso duas vezes, ele está jogando dinheiro fora. Então, realmente, essa da 9001 é crucial. Caramba! E a gente mais vê o pessoal com essa certificação por aí, né? Olha só, né? Vivendo e aprendendo. E vocês falaram um pouquinho aí de sustentabilidade, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, tá? Como a sustentabilidade, os critérios de ESG estão mudando a criação de novas certificações ou requalificação das, né, certificações existentes. Essa interface é muito legal. A interface entre os requisitos de ESG, que se derivaram dos 17 ODS, né? E os requisitos de certificações normais. Um surgiu por um motivo, o outro surgiu por outro. A certificação surgiu basicamente por necessidades de controle de qualidade. E o ESG surgiu basicamente por necessidades de preservação dessa bolinha azul que a gente vive, né?
Então, hoje em dia, existe uma tendência de juntar os dois. Por exemplo, eu fui um dos 20 executivos na América Latina convidados pelo IBGC para participar da revisão do Código de Boas Práticas do IBGC, de ESG, né? Então, eu tive a oportunidade de trazer para o IBGC a visão das empresas pequenas e médias, para ser incorporado no Código de Boas Práticas. Não está 100% ainda, porque o IBGC tem como a maioria dos seus clientes ainda empresas grandes, mas já incorporamos alguma coisa das pequenas e médias. O que acontece? A gente percebe hoje que as certificações ambientais, Environmental, Social and Governance, né, que é o ESG, o governance está ligado diretamente ao financeiro. Então, aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa sobre certificações financeiras, encaixa direitinho no G do governance. Tá? O social encaixa direitinho no processo de tratamento correto da empresa, no processo de funcionamento. Então, você vai certificar um procedimento, esse procedimento tem seres humanos trabalhando, tem pessoas contratadas, tem pessoas executando. Então, o social está ali. E o environment, com certeza, entra na hora de você decidir por seus insumos e seus descartes, que a norma também preconiza. Então, ela preconiza, por exemplo, como selecionar um fornecedor, por que selecionar aquele fornecedor e não outro, como que você pergunta se aquele fornecedor atende ou não atende às suas necessidades de proteção de meio ambiente, porque você tem o seu critério, né, de proteção do meio ambiente, e você quer que o seu fornecedor seja aderente a esse mesmo critério. Né? Então, você consegue ligar a cada norma ou a cada trecho da norma um desses pedaços do ESG com muita facilidade. E isso ajuda muito a fazer a famosa integração que eu estou falando, que os órgãos mundiais estão fazendo. Que não é só na parte técnica, mas é na parte financeira, é na parte ambiental e é na parte social também. Muito bom. E agora eu queria saber um pouquinho de vocês, de forma prática, né? Você comentou um pouquinho aí da IA, mas me conta um pouco mais sobre isso. Como a IA está sendo incorporada ao processo de auditoria, das inspeções ou das validações técnicas? Isso é engraçado, Ingrid, porque quando a gente sai no mercado para olhar isso, a gente percebe que a vasta maioria das empresas ainda usa a IA como simplesmente um pesquisador de banco de dados de informações, para conferir se aquela informação X está de um determinado jeito. Ainda não usam com acento, com força no I da inteligência artificial. Como se fosse só um Google melhorado, vamos dizer assim. Isso, exato. Esse é o grande problema, é um Google melhorado. Como nós começamos lá atrás, em 2016, a pesquisar isso, e nós tivemos a grande sorte de receber orientação de um super especialista, ele era tio de uma conhecida nossa, e essa conhecida nos apresentou ele é um pesquisador assim absolutamente maravilhoso na parte de IA, e ele lá naquela época já nos alertou, falou, gente, nessa direção vai ser mais do mesmo. Então, partam para uma direção que nós aqui na área de IA estamos chamando de análise semântica. Foi o que a gente fez. A análise semântica permite uma análise muito menos banco de dados e muito mais informacional no sentido corrente e humano da palavra, do que uma pesquisa num banco de dados por um dado X. Então, por causa disso, hoje, nós conseguimos entrar num documento, e não num banco de dados, num documento, um manual, por exemplo, ou de operação da empresa, e descobrir, junto com a ajuda da inteligência artificial,
se o que está escrito naquele manual atende às normas, que é diferente de procurar se tem um dado num banco de dados. Então, essa deve ser a tendência que a gente está vendo no futuro e é o que nós já estamos usando, tá? Nossa empresa já usa isso há algum tempo e isso nos deu assim uma possibilidade de atender melhor e mais rápido aos nossos clientes, com mais qualidade, mais confiança e maior segurança do que a gente está entregando, porque a gente não deixou de ter a supervisão humana, como eu falei. Tem uma parte que a IA nunca vai fazer. Essa somos nós que temos que fazer. Já aproveitando até para linkar, né, com a minha dúvida aqui, né? Você comentou que hoje a IA ela olha o passado, né, mas precisa do ser humano aí para olhar o futuro. Você acredita que a IA pode substituir futuramente todas essas etapas humanas no processo de certificação, ou um fator humano vai sempre ser essencial? Eu, sinceramente, não acho que a IA é capaz de pensar o futuro. Eu tenho certeza que ela é capaz de mostrar caminhos. Eu também tenho certeza que ela é capaz de olhar o que a gente fez no passado e dizer, olha, pode ser melhorado, porque hoje já existe tal coisa. Mas, como a gente diz, inferir verdades baseado em dados do passado é uma coisa que não é para, no meu entender, não é, como eu diria, deixa eu refazer a frase aqui, Ingrid. Não é uma bola de cristal. Isso, não, nós seres humanos temos uma coisa que a IA não tem. Nós conseguimos fazer a ligação entre duas informações que estão em duas regiões diferentes do nosso cérebro e, através da ligação dessas duas informações, tirar uma terceira. A IA não faz isso. A IA compara informações e vê qual das duas é melhor ou pior. E ela diz, olha, você fez do jeito A, eu vi que a outra empresa lá, do outro lado do planeta, através do meu acesso aqui da internet, fez diferente e ganhou mais, então eu sugiro que você faça igual ele. Mas inventar alguma coisa nova, eu acho bastante difícil. Ela é uma ferramenta poderosa, ela é uma ferramenta de muita ajuda, principalmente aqueles que enxergarem o uso da semântica e não da pesquisa de banco de dados, do processamento de dados, mas eu não acredito que ela seja capaz de abrir a bola de cristal e dizer como é que vai ser o futuro. E mesmo porque, para cada cliente que existe no mundo, vai ter uma diferenciação no que ela realmente precisa para certificar perante uma norma ISO 9000, por exemplo. Às vezes ela não tem fábrica, ela é uma empresa prestadora de serviço. Às vezes é um laboratório. Então, a IA ainda não consegue generalizar isso aí. Então, ela vai sempre te dar, ó, a norma fala isso, a norma fala isso. Nós, humanos, é que vamos ter que falar, tudo bem falar isso, mas para aquela empresa, você não precisa usar, ou você usa uma outra forma de demonstrar que o requisito está sendo cumprido. Então, isso é uma capacidade do ser humano ainda, como o Hugo falou. Né? A inferência ainda é uma coisa que, graças a Deus, a gente consegue fazer ainda. E assim, uma dúvida minha aqui, né? Eu já vi que em vários setores a IA muitas vezes inventa a resposta, né? Leis que não existem, né? Fórmulas que não existem. Na área de vocês acontece isso também? Muito, muito mesmo, viu, Ingrid? É muito comum a IA voltar com informações que a gente diz no popular, né, alucinadas, né? Então, existe todo um tratamento, por exemplo, nós adotamos um servidor interno para a nossa empresa, com a nossa IA. Nós não expomos os dados dos nossos clientes, tá? Então, isso é muito importante. Então, essa contenção da IA
dentro de um ambiente regulado e controlado, evita, eu não vou dizer que evita, minimiza que ela faça essas alucinações, né? Então, é muito importante isso no uso da IA para qualquer coisa, né? E no nosso caso, que é o caso de análise de processos, procedimentos e produtos, né? É muito importante que a gente consiga que ela não fuja do escopo dela. O escopo dela é este e ela não vai fugir deste escopo. Então, para isso, nós já estávamos trabalhando nessa criação do servidor desde o ano passado, tá? Esse ano implementamos e estamos já andando com isso. Nossa, bem bacana. E vocês estão percebendo que tem outras tecnologias emergentes, ali como um blockchain, um IoT, ou um digital twins, assim, vocês acreditam que vão ter um papel estratégico no setor de vocês de certificação? Com certeza, Ingrid. Tem dois desses aí que são assim mandatórios, que não vai ter como escapar. O blockchain, com certeza, ele vai substituir, já está substituindo, tá? Em muitos setores. Por exemplo, no setor de exportação de café e de vinhos, ele já substitui o papel. Então, você exporta vinhos com certificado de qualidade de empresa certificada com o certificado em blockchain. Você exporta café com a qualidade do café do Brasil já com blockchain. Então, aquele pedaço de papel que o Cláudio falou várias vezes, que a pessoa pendura na parede, vai deixar de existir direto. Isso já é absolutamente certeza. Então, o blockchain é uma grande nova ferramenta, porque ela garante a veracidade do documento. Porque qual era a preocupação de todo mundo? Esse papel que você está na parede aí é verdade ou você só pendurou aí uma cópia? Né? E o blockchain, você entra lá na internet e vê na hora que ele está válido, que ele é verdadeiro, com uma chave. Né? Então, o blockchain é mandatório. Agora, uma outra tecnologia que poucos estão percebendo que vai ser muito usada na certificação, poucos mesmo, tá? E eu só percebi porque eu tive como cliente uma pessoa que usa essa tecnologia, e aí com o cliente eu aprendi que ela podia ser usada na certificação, tá? É o Digital Twin. O Digital Twin, qual é a diferença dele de um CAD, Computer Aided Design, né? O Digital Twin simula, além da figura sólida, da figura mecânica ou da estrutura molecular da matéria, ele simula também as forças e as ações e reações que acontecem nessa estrutura. Então, por exemplo, você pode testar um produto digitalmente, sem precisar fazer ele mecanicamente. Você pode testar um processo para ver se ele atende uma norma digitalmente, simulando a operação da fábrica digital. Tá? Então, você não precisa ir lá e olhar o mecânico preenchendo. Você faz o computador simular o ambiente, você coloca comportamentos próximos do humano na programação do computador, roda o Digital Twin e vê o que acontece. E aí você trabalha só nas exceções, diminuindo o custo, diminuindo o tempo, melhorando a qualidade e a eficiência. Então, esses dois são muito grandes, tá? Influências grandes. O IoT também vai influenciar na medida em que ele hoje tem uma capacidade que os sensores de antigamente não tinham. Os sensores de antigamente captavam um sinal, esse sinal tinha que ser armazenado num lugar, desse lugar ele tinha que ser processado, transformado para ser entendido por alguém para poder ser analisado. O IoT permitiu que computadores menores, microchipzinhos minúsculos, sejam colocados juntos com o sensor, que já analisam e oferecem a informação em tempo real pronta. Então, isso sim, isso pode ajudar num processo de controle de uma empresa, de uma linha de produção, por exemplo, para garantir que o que é exigido na norma certificadora seja cumprido. Então, também indiretamente vai afetar, mas nada tão forte quanto o Digital Twin e o blockchain.
Nossa, muito bom. E agora eu quero ouvir um pouquinho mais da empresa de vocês. Como vocês têm se posicionado para ajudar os seus clientes a entender os desafios regulatórios e operacionais mais complexos do setor de certificações? Tá bom. Obrigado pela pergunta, Ingrid. Desde o começo, a nossa empresa tem ao todo 18 anos de vida, tá? Desde o começo, a gente percebeu uma coisa que ainda continua, está diminuindo através da melhoria da competência do mercado, mas ainda continua. A gente percebeu desde o começo que a maior falha do sistema de certificação era a compreensão do processo completo. Como o Cláudio disse, né, desde o cara chegar pedindo uma certificação 9001, até você descobrir que ele não precisa da 9001 lá no fim. Ele precisa de outra coisa. Às vezes mais simples, às vezes mais complexa. Depende de cada caso, como o Cláudio disse, cada cliente tem sua particularidade. Então, o nosso diferencial desde o começo foi trabalhar o todo. Então, por exemplo, hoje em dia chega um cliente para a gente e pede assim, me dá uma cotação para 9001? Não, não dou cotação para 9001, não é assim. Primeiro eu preciso conhecer você, saber se você precisa da 9001, se a 9001 não é muito, não é pouco para você, tá? Eu vou conversar. A gente investe muito dinheiro no conhecimento do cliente antes de fechar qualquer negócio com ele. Então, esse é o nosso primeiro diferencial. A gente trabalha no conhecimento do cliente para garantir que o que ele vai receber da gente é o que ele precisa, não necessariamente o que ele quer. Um dos esforços grandes é mostrar para ele, olha, você quer isso, mas você não precisa gastar esse dinheiro, você pode gastar menos. Ou ao contrário, né? Você quer isso, mas você precisa gastar mais. Né? Então, esse é um grande trabalho que a gente faz e nós não temos nenhum problema com isso. O que nós queremos é que o cliente saia do outro lado inteiro, completo, feliz e com lucro. Né? Então, isso um primeiro diferencial nosso. Segundo Que diferencial, é, que é a consultoria, né? a segunda coisa, então, é garantir que a pessoa entenda que o processo, o cliente entenda que o processo certificatório, como o Cláudio muito bem falou, não é colocar um pedaço de papel na parede. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples que aconteceu aqui. Um cliente queria uma determinada certificação. Eu falei, não, a certificação é fácil, é isso, e a gente fez. Só que, no meio da certificação, ele tinha que construir uma câmera isolada branca. Câmera branca é aquela câmera onde não entra poeira, pelo de gato, você tem que entrar com um chapéuzinho, etc. Ele teve que construir. Isso não é parte do meu custo, é parte do custo dele. Né? Mas ele teve que gastar esse dinheiro porque ele precisava comprovar que o produto dele passava por um controle ambiental grande de isolamento de poluição, porque era um material composto e o material composto não pode ter poluição, né? Não pode ter sujeira no meio da produção, senão ele falha na hora que ele devia funcionar. Então, a segunda coisa importante, que é uma coisa que a gente faz, como a gente fala, é dar esse tipo de instrução para o cliente, né? Orientar ele como faz isso, quando faz isso, às vezes até ajudar ele a procurar fornecedor para fazer isso, tá? Subcontratar projetos, ajudar o cliente, porque o nosso interesse é que ele saia do outro lado falando assim, puxa, esses dois caras vieram aqui e eu dei um salto. A minha empresa deu um salto, né? Isso acontece muitas vezes, né? A gente tem um cliente em Minas Gerais que o cliente simplesmente multiplicou por 2,5 vezes a sua produção e o seu faturamento, seguindo uma orientação nossa. Isso foi assim maravilhoso. Tem outros, mas esse eu faço questão de falar desse porque esse era pequenininho e hoje ele é um monstro. Hoje ele é muito grande, tá? Então eu acho que esse cuidado com a análise e a oferta
do cliente é uma característica nossa. Outra característica nossa é a manutenção da segregação da informação. Um cliente não conhece a informação do outro. E ninguém conhece, por exemplo, até agora aqui eu falei de um monte de clientes nossos, né? Mas ninguém sabe quem é. Eu não falei nome, não preciso falar, não vou falar, tá? Por quê? Porque eles têm sua integridade protegida. Nós protegemos a integridade desses clientes, que é o que interessa para eles, né? Então, isso é uma terceira característica nossa, né? E uma quarta característica que eu acho que é bastante importante é que nós trabalhamos junto com a certificação da empresa e do produto, a gente trabalha as pessoas. Porque se você chegar no final do dia, fizer tudo certinho, fizer a sala branca nova, fizer a documentação correta, fizer tudo, mas a cultura da empresa não absorver a nova filosofia de trabalho, daí 1 mês ou 2 a certificação desaparece, né? E o dinheiro é jogado fora. Então a gente não faz isso, a gente trabalha junto às pessoas, até garantir que as pessoas estejam imbuídas daquela nova cultura, daquele novo procedimento de trabalho, daquele novo jeito de ser. É de fato um novo jeito de ser. É um jeito diferente de pensar a atividade que ele faz. Eu aperto o parafuso. Tá bom, mas espera aí, qual é a consequência do parafuso apertado ou não apertado que você faz, né? Então, é muito importante isso para garantir lá no final que no ano que vem, como o Cláudio disse, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, a recertificação seja barata, seja fácil, não precisa fazer tudo de novo, né? Então, isso é muito importante. Essas são as 4 características principais nossas, que eu acho que vale a pena ser citadas. Nossa, muito bom. Essa questão que você trouxe agora de fazer a pessoa entender o quanto aquele trabalho dele aparentemente mínimo, né, que seria apertar um parafuso, é importante. Imagina um parafuso mal apertado num avião, né? Nós temos um caso Realmente. recente, né, Ingrid? Nós tivemos 2 É. parafusos mal apertados num determinado avião de um determinado fabricante, e esses 2 parafusos mal apertados ocasionou uma explosão em voo, uma porta saiu em voo. Gente, Então você vê, realmente é um parafuso mal apertado. Foi exatamente isso que você falou, tá? olha só, né? Todo trabalho é muito importante, né, gente? Por mais Muito que importante. pareça Não mínimo, as pessoas existe, têm não nada que não existe seja importante. nada. É que nem tomar banho. Você tem que tomar banho? Tem que tomar banho direito. Não adianta lavar a ponta do nariz. Exatamente. É que nem a gente fala, muitas vezes as pessoas não dão importância, pegando um exemplo comum, né, de todo mundo, né? A limpeza, né? Você está falando da limpeza pessoal, mas a limpeza ambiente. Pega a questão da limpeza num hospital. Isso pode custar vidas, né? Então tem diferença. Todo trabalho importa, né? E é impactante, né? Bem bacana de Exatamente. pensar nisso. Você pega uma sala de cirurgia, por exemplo, a sala de cirurgia de alguns hospitais brasileiros hoje, ela usa como referência de qualidade os procedimentos certificatórios aeronáuticos, tá? Um deles, um dos hospitais, a gente trabalhou para ajudar a fazer isso, tá? Eles têm um procedimento de verificação de tudo o que entra e tudo o que sai da sala. Então, antes do paciente sair da sala de cirurgia, eles verificam, entrou 20 gases, tem 20 gases saindo. Uhum. Entrou 50 centímetros de fio de sutura, está saindo 20 centímetros. Opa, onde estão os outros 30? Não, não, estão ali na barriga do paciente que foi costurado, feita a sutura. Então tá bom. E assim por diante vai. Tá? Então, Sim. são realmente todo o trabalho da enfermeira, o trabalho do anestesista, o Instrumentador, trabalho né? tudo, todos são muito importantes. Não existe nenhum que pode ser descartado.
E muitas vezes a pessoa pensa só no médico, né? E sem a equipe, né? Todo esse conjunto é um sistema, né? Senão a engrenagem realmente não funciona. Muito bacana pensar dessa forma. Gente, me conta, né? Qual tipo de inovação ou melhoria de processo a empresa de vocês tem implementado para tornar o processo de certificação mais ágil e mais acessível? Tá, o principal deles é o uso correto de IA, né? Nós estamos, primeiro, a gente vem aprimorando o nosso processo de trabalho desde 18 anos atrás, então a gente começou com um processo de um determinado tamanho, a gente foi otimizando as várias fases. Hoje a gente é capaz de selecionar fases, como o Cláudio bem explicou, fases que são aplicáveis a um cliente e fases que não são aplicáveis àquele cliente, diminuindo o custo e diminuindo o tempo para ele. Então, isso é uma coisa que nós aprendemos. Aprendemos e estamos ensinando a IA também a fazer, né? Porque já que é passado, a IA pode aprender. Se fosse futuro, não, mas como é passado, ela poderá aprender. Tá? A segunda coisa é realmente usar a IA não só como banco de dados, mas como análise semântica. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo real. Um trabalho que era para ser feito em um mês foi feito em uma semana, com o uso de IA. Então, ou seja, 75% de redução de prazo para o meu cliente. Meu cliente vibrou, feliz da vida. Por quê? Porque ele pôde faturar o produto dele 75 dias antes do previsto. 75, não, 3 semanas antes do previsto, 75%. Então, ele ficou muito feliz. Então, essa as novidades que a gente está trazendo. A gente está trazendo um processo que é configurável dependendo do cliente, que isso era um desejo nosso desde o começo, né? Não fazer nada de mais nem de menos, para o cliente não gastar nem de mais nem de menos, e nós conseguimos, hoje o nosso processo é modular e a gente tira os módulos que não interessam ao cliente, e segundo, a gente acelerou a coisa, trazendo a IA semântica para dentro do processo. Então, toda a parte braçal de análise de informação, a IA faz para a gente. E a gente faz a parte inteligente, a parte humana do processo, que é o filtro, é a limpeza, etc, etc. Então, essas duas mudanças juntas, a gente está com uma LLM muito bacana, uma Large Language Model, né, no nosso servidor, muito bacana, que tem nos ajudado muito. Nós testamos quase todas do mercado conhecidas, eu não vou dizer todas, porque é impossível dizer todas, mas nós testamos quase todas. Hoje nós temos uma selecionada e ela foi treinada em cima da nossa inteligência, em cima do nosso conhecimento, do nosso banco de dados, e isso está ajudando muito. 75% de redução do prazo, o cliente dá pulinhos de alegria, porque ele traz o faturamento dele mais cedo, né? Então, essa novidade realmente tem alegrado bastante nossos clientes. Nossa, muito bom. E compartilha com a gente um case de cliente em que a certificação foi decisiva para acesso a novos mercados, melhorias, né, de posicionamento. A gente adora saber sobre casos assim de sucesso, né? Tá bom, então vamos falar de dois casos, sem citar nomes, tá? Uhum. Mas dois casos interessantes. O primeiro caso era um cliente que era um fornecedor industrial de matéria-prima, tá? E esse fornecedor, desculpa, ele era um fornecedor industrial de matéria médica, tá? Ele já tinha certificação médica. E ele queria entrar no fornecimento de matéria-prima aeronáutica, tá? O que nós fizemos? Nós fizemos exatamente a fusão das duas normas, quando as duas normas ainda não eram fundidas, hoje elas já são mais próximas. Nós fizemos a análise da fusão das duas normas para evitar duplicidade de custo para o cliente, tá? E o cliente entrou num mercado que é de valor tão mais agregado quanto o mercado médico.
Em vez de ele entrar no mercado de fornecimento de matéria-prima para a indústria comum, que tem um valor agregado baixo, ele entrou no mercado de fornecimento de matéria-prima para a indústria aeronáutica, cujo valor agregado é premium. Então, hoje ele está muito feliz. É uma multinacional, não é uma empresa brasileira, ela tem uma filial aqui no Brasil, tá? Mas eles entraram nesse mercado através da nossa ajuda de unificação das normas sem gastar mais do que o necessário. Isso é que foi importante, porque se fosse para incorporar toda a norma nova de uma vez, eles iam repetir um monte de coisa. Então, foi muito bacana, nós tivemos que aprender como é que era a certificação médica que eles já tinham para adaptá-la à certificação aeronáutica. Esse foi o bacana. Não só o cliente cresceu, como nós, como agente certificador, aprendemos e crescemos juntos, estudamos juntos. Então, isso foi muito bacana. Esse é um cliente. Um outro cliente bacana era um cliente que era... Eu tenho mais um, acho que é bom falar esse terceiro também. Era um cliente que ele fazia entrega de produtos. Então, ele era um distribuidor. E ele desejava crescer de um distribuidor pequeno e local para um distribuidor um pouquinho maior. Para isso, ele resolveu entrar num setor de valor agregado maior. Então, ele deixou de entregar produtos de bens de consumo comum, de baixo valor agregado, e passou a querer entregar produtos de valor muito mais agregado. Só que, para isso, ele tinha uma norma muito mais complexa para ser cumprida. E nós implementamos essa norma complexa no processo de aquisição, estocagem e distribuição desse produto. Então, ele não é fabricante, não é matéria-prima, é produto, ele é intermediário. Tá? Aí, o que aconteceu? Nós fizemos isso por um determinado setor da economia. Essa norma é para um determinado setor. Ele já ganhou esse setor. Ótimo, maravilhoso, ele já estaria feliz. Acontece que, por causa dele ter ganho esse setor e ter ganho essa qualidade nova, um grande fornecedor multinacional, internacional, viu a potencialidade dele e contratou para ser o distribuidor exclusivo na América Latina. Então, ele ganhou um segundo mercado, na verdade, um terceiro, né? Além do primeiro que ele já tinha ganho. E hoje ele é o maior distribuidor dessa multinacional no Brasil. Tá? Então, ele hoje domina, ele entrega de Pernambuco a Rio Grande do Sul. Tá? Nossa, Ele é maravilhoso. Então, é muito bacana isso. E um caso um pouco mais técnico, menos comercial, e esse foi bem recente, e é na minha área de expertise, na área aeronáutica, né? Existia um produto que não tinha certificação no hemisfério sul do planeta Terra, em nenhum país, só no hemisfério norte. Tá? E existia um fabricante que fabricava aqui no Brasil para um determinado grupo de clientes que não exigia certificação. De uma determinada época para frente, com a mudança do ESG, com a mudança das regras financeiras e de financiamento bancário, esse cliente passou a precisar exigir certificação. Tá? Aí, esse cliente dele, tá? Aí essa empresa nos procurou e falou, olha, o meu cliente aqui na América Latina está me pedindo certificação. Eu estou percebendo que se eu fizer a certificação aqui na América Latina, eu também poderei exportar para a Europa, Ásia e Estados Unidos. Então, eu acho que vale a pena eu investir. E aí nós conversamos e fomos estudar juntos com a autoridade certificadora, porque, inclusive, a autoridade certificadora brasileira não conhecia essa certificação. Então, foi um trabalho lindo, a 3 mãos. O cliente que queria a certificação, a autoridade certificadora que ia dar a chancela, que é uma equivalente à Anvisa, mas não é a Anvisa, tá? E nós, como
agente orientador certificador. Nós três juntos estudamos a norma que todos usavam no hemisfério norte, trouxemos ela para a América do Sul, qualificamos ela perante o agente certificador, instruímos a empresa em como usá-la, criamos a documentação, criamos a norma, treinamos o pessoal, treinamos o procedimento, fizemos tudo e hoje o cliente exporta para a Alemanha e para a Suíça. Tá? Isso foi recente, isso foi agora, no final do ano, na virada do ano que terminou. Foi um processo de 3 anos para chegar nessa certificação. Uau. Então, veja como o cliente se beneficia de uma certificação. Veja como uma certificação abre portas, abre mercado. Né? Nossa, muito bom, né? Cresce muito, né? Ganha autoridade, ganha muita coisa, né? Muito bacana isso. E, gente, me conta, como o Hub tem contribuído na jornada comercial da empresa de vocês? Tem algum cliente relevante, né, que vocês conquistaram aqui na plataforma que vale destacar? Eu não gostaria de citar nomes, mas tem sim um cliente, e um que eu já falei aqui, não vou dizer qual é, que foi adquirido através do Hub, tá? E que gerou muito crescimento para ele. Tá? O Hub tem nos ajudado principalmente a expandir, não a expandir, a fazer com que outras áreas da economia enxerguem que a certificação pode ajudá-los. As pessoas veem, puxa, certificação para que serve isso? Eu sou um açougue. Certificação para que serve isso? Eu sou uma fábrica de radinho portátil. Certificação para que serve isso? Eu sou um hospital. E aí vai, né? Então, o Hub tem ajudado bastante, inclusive muito interessante que entidades administrativas, empresas que não produzem nada físico, apenas serviços, e são às vezes derivadas governamentais, estão percebendo que a certificação dos seus processos pode ajudá-los a serem mais eficientes e ajudar a população com menos impostos. Então, até nisso, o Hub tem nos ajudado, a gente tem recebido procuras de entidades dessas áreas diferentes, então isso é muito bacana, porque a gente leva o nosso conhecimento para vários outros setores. Nossa, muito bom, né? Muito bom. Dá uma diversificada aí, né? Maravilha, gente. Eu agradeço muito, né, pela presença de vocês, pela entrega aqui de conteúdo, de informação. Acho que foi muito bacana conhecer um pouquinho mais, né, sobre a importância da certificação, da vontade de fazer certificação, né? Acho que todo mundo que for assistir aqui vai sentir essa necessidade também, né? Do quanto é valioso, o quanto pode levar a sua empresa para um outro patamar, para outros mercados, né? Para um desenvolvimento exponencial. Então, assim, muito bacana ter conhecido um pouco mais de como vocês fazem esse trabalho, né? Com tanta experiência, dedicação. É um processo longo, né? Não é pastelaria, deu para perceber, né? Mas realmente traz um resultado assim grandioso para as empresas que fazem, conquistam, né, uma certificação. Muito obrigada, viu? A gente que agradece, eu acho que esse trabalho conjunto com o Hub tem sido muito bonito. É um trabalho que a gente está praticamente desde o começo do Hub, né? A gente foi um dos primeiros aqui, pelo menos na nossa região, né? Então isso é muito bacana e a gente tem muito a agradecer ao apoio que o Hub tem dado para a gente. Muito obrigado, Ingrid. Assumi a falar a história do Forminhas também. Acho que está sendo uma oportunidade muito grande de mostrar os nossos serviços e conhecer também os diversos clientes que o Hub tem aí, né? E que são de áreas muito diversas, como o Fulvio falou, e que elas, aos poucos, estão enxergando que um caminho para o crescimento é se certificar. Então, obrigado, viu, Ingrid? Muito bom, muito bom. Obrigada, gente.